Manu, eu vou pegar o gancho da outra resposta para dar continuidade nessa pergunta, que até quando você coloca em relação a esse caso dessa criança, essa menina de 11 anos que estava sendo abusada pelo marido da avó e não sabia, né, porque tem essa regularidade de menstruação, enfim, eu também queria te perguntar que, além dessa questão, tanto dessa controlação dos corpos, a extrema-direita é muito contra a educação sexual nas escolas, o que e eu queria te perguntar justamente isso. A direita, ela coloca embaixo do braço esse discurso de proteção das meninas, crianças e meninos, contra o que fala que a esquerda quer esconder, como o caso até de abuso infantil. Recentemente, inclusive, foi um programa do Expresso com o Manu, teve essa onda de desinformação da extrema-direita sobre abuso infantil em Marajó. Juntando a isso com essa questão de educação sexual, não é uma contradição como a gente tenta entender eles peitarem essa defesa das crianças, enquanto agora esse projeto pode afetar mais meninas, como a gente falou, até de 14 anos, do que mulheres. Como entender esse processo e até como enfrentar isso, esse discurso que eles mesmos colocam e eles mesmos são contra esse discurso que eles mesmos colocam, Manu? É incrível isso que tu mencionas, né, Fernanda? Por quê? Porque, na verdade, todas essas causas que eles denunciam são, na verdade, um sistema de cumplicidade para garantir a desinformação e o silêncio das crianças vítimas de violência sexual. Tu encaixa as peças, né? Tu me facilita o trabalho encaixando as peças. Vamos lá. Quando a gente fala que quer garantir acesso à informação sobre educação sexual para adolescentes e para crianças em ambiente escolar, eles dizem que nós estamos tentando ensinar as crianças a transarem, né? Ou que estamos tentando transicionar as crianças. Vê bem, minha filha sabe, desde a mais tenra idade, que ela tem as suas partes íntimas e as suas partes privadas. E que nas suas partes íntimas, mesmo quando eu trocava as suas fraldas, eu não tinha o direito de tocar. Eu só tinha o direito de limpar. Desde que a minha filha não fala, ela foi ensinada a isso. É traumático para uma mulher que é mãe pensar nisso. Teve um dia, a Laura era muito pequena, e que eu fui trocar a fralda dela e repetir a mesma coisa que eu sempre repetia, e ela mal falava, e ela me disse assim, eu já sei, mamãe, ninguém pode tocar. E eu fiquei muito impactada, e fiquei pensando, nossa, que horror, é um horror muito grande, é uma violência muito grande ter que ensinar para uma criança esse tipo de maldade humana, para que ela possa se proteger dessa maldade humana. Então, da mesma forma, e ela é uma criança, hoje ela tem 8 anos, ela começa a entrar numa etapa de ser o alvo preferencial dos predadores sexuais. É horrível, né, lidar com os dados, com a realidade, sendo mãe de uma menina. Vê bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós queríamos que todas as crianças tivessem acesso à informação. Nós queríamos que todas as crianças tivessem acesso a como proteger os seus corpos e como denunciar as violências sofridas. Eles dizem não. Eles dizem que não querem esse sistema de proteção. Ao mesmo tempo, eles dizem, quando foi votado em Brasília o PL do não é não, eles excluíram, excepcionalizaram os ambientes religiosos. Eles excepcionalizaram. Vê bem, né? Ontem eu vi o número total dos casos de violência sexual e abuso sexual promovidos por pastores, né? Que as denúncias vêm crescendo no último período no Brasil. Então, quando a gente encaixa esse sistema que eles não querem que exista, de proteção das nossas crianças, quando a gente vê a perversidade deles com os corpos dessas crianças, né? Bom, se for estuprada e tiver uma gestação, vai morrer. Com 9 anos, 10, vai ser obrigada a levar a termo uma gestação que pode provocar o seu óbito, né? Inclusive pela limitação física do corpo ainda em transformação, né? Tecnicamente em transformação, porque a puberdade e a adolescência é essa transformação da infância para a vida adulta e é uma etapa biológica que o corpo humano enfrenta, não é uma etapa sociológica como é a juventude, etc. Não é social, é biológica, né? Então vamos lá. É um sistema inteiro de destruição, né? Montado, orquestrado por eles. E a gente precisa começar a conectar isso para que as nossas, sobretudo as nossas mulheres mães, sejam tocadas a partir das suas memórias, das suas histórias. É muito difícil uma de nós que não tem um registro na sua memória
de uma situação de violência ou de quase violência? É muito difícil. Quanto mais eu mexo nas minhas próprias memórias e converso com as minhas amigas sobre as memórias delas, mais próximo eu chego de episódios que hoje nós falamos. Não é, Fernanda? Hoje nós falamos publicamente como violências. É por isso que o movimento feminista... Como violência, né? Claro! É por isso que quando eu dou palestra, tem na palestra menina de 15 e mulher de 75 chorando. Porque muitas percebem as violências que sofreram quando estão com as outras, umas com as outras. Nós, conosco, né? Conversando em ambientes seguros, né? Então, assim, acho que é importante que nós começamos a falar mais claramente sobre isso, sobretudo com as nossas mulheres, porque nós, mulheres, sabemos a dimensão dessa violência. É também um ambiente de uma hipocrisia tremenda, né, Fernanda? O Congresso Nacional, porque se fosse fazer um tipo de consulta informal no cafezinho do plenário sobre o número de parlamentares ou conhecidos de parlamentares que já levaram as suas filhas, as suas namoradas, as suas ex-namoradas, familiares seus, né, para interrupção de gestação em clínicas que a elite que pratica o aborto, muitos deles ficariam constrangidos pela verdade das suas memórias, né, ou das memórias dos seus familiares. Então, é um ambiente de uma hipocrisia tremenda, né, tremenda, mas que quando a gente olha daqui, olha dali, a gente também acha que precisa começar a falar em português, claro, né, é um país que odeia as mulheres, porque o ódio não é um sentimento não materializável, ele é materializado. Ele é materializado no número de companheiros que espancam as suas mulheres, ele é materializado no número de crianças que são vítimas de violência sexual, ele é materializado no terror, que é um Congresso Nacional votar em 24 segundos a possibilidade de uma mulher estuprada ter uma pena maior que de um estuprador. Ou seja, essas são as manifestações genuínas, né, do ódio à liberdade e à vida das mulheres com direitos. Sim, inclusive, o que é uma parte tensa que eu fiquei muito pensando sobre, que quem pensou esse projeto, né, o deputado Sostenes do Rio de Janeiro, falou que era um teste para o presidente Lula se ele iria vetar esse projeto, ou seja, usam nossos direitos para uma questão de veto do presidente, para testar ideologicamente o presidente da República, uma pequenez da política a esse ponto e utilizando nossos direitos, inclusive até não é sempre essa utilização da mulher nessa disputa da extrema direita. Sempre nossos direitos estão nessa linha de frente também, né? Eu acho assim que ele é um episódio muito revelador de como a extrema direita sabe, né, que um setor significativo da esquerda acha que a luta pelos direitos das mulheres não é um problema seu. Isso tem a ver com o discurso, digamos assim, economicista de setores expressivos da esquerda, que acham que basta melhorar o salário mínimo e garantir a dignidade, né, o salário pago com dignidade, não que isso não seja importante, porque isso é muito importante, como é muito importante o preço dos alimentos, como é muito importante o direito à moradia, como é muito importante a comida na mesa e a escola dos filhos, mas uma menina vítima de estupro, grávida, não voltará para a escola. Uma mulher morta porque corria risco de vida na gestação não voltará ao mundo do trabalho, né? Então, é importante que a gente perceba, e eu falo isso com a responsabilidade de quem lutou muito, colocando a própria vida em risco para garantir a eleição do presidente Lula e a sua liberdade, né? Eu falo isso com a responsabilidade de quem sabe a responsabilidade desse governo diante da destruição produzida pelo bolsonarismo no Brasil, e pelo bolsonarismo e pelo Temer entre 16 e 24. É bom lembrar que é um ciclo completo de destruição, né? Entre 16 e 22, entre o golpe e o fim do governo Bolsonaro. Mas é dessa responsabilidade que emerge a minha convicção de que nós, mulheres, precisamos disputar os rumos desse governo. E esse é um debate atual. Né? A extrema-direita e o centro não param de disputar o caráter do governo um único minuto. Um único minuto. Diz o Sóstenes, era um teste para que o Lula honre os seus compromissos. E quando nós vamos às ruas, muitos dizem, não é hora de pressionar o governo. Veja bem, é hora de reconstruir depois do bolsonarismo. Sim, é hora de reconstruir e é hora de mostrar que tem gente que luta para que essa reconstrução seja justa para os trabalhadores e para as trabalhadoras.
seja justa para as mulheres, seja justa para os negros e negras que são submetidos à violência cotidiana nas nossas grandes cidades e que precisam que o governo enfrente as pautas urgentes que dão sustentação à materialidade da nossa vida. Né? A vida é muito mais complexa do que só, embora eu repito, seja muito relevante, só garantir feijão e arroz na nossa mesa. Né? Quando nós somos mortas pelos nossos companheiros, nós não temos condições de sentar na mesa para desfrutar o arroz e o feijão.